E aí, jovem, beleza? Eu sou o professor Fábio Rocamora do MonteSeuTreino.com e hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que me fizeram no meu site no Facebook. Inclusive, se você quiser curtir lá, o link está aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Então, a pergunta era o seguinte: qual que é melhor para hipertrofia? 8 ou 12 repetições? Isso porque a faixa tradicional que nós trabalhamos de repetição para hipertrofia é de 8 a 12 repetições. Então uma fica num extremo e a outra fica no outro, certo? Mas antes eu vou contar uma pequena história para vocês. Quando eu comecei a treinar muito cedo, tá? Eu comecei a treinar com 15 anos. Eu tive a sorte de descobrir qual era o tipo de treinamento que funcionava melhor para mim. Tem um treinamento que funciona melhor para você, e isso varia de pessoa para pessoa. Então eu fui fazendo esse treinamento e fui desenvolvendo muito rápido. Só que aí num determinado ponto eu estagnei, eu não conseguia mais evoluir. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais. Isso foi antes de eu fazer faculdade, tá? Eu comecei a estudar um pouquinho mais e eu comecei a ver que não era bem assim, que eu podia ficar fazendo sempre a mesma coisa, e comecei a variar. E aí eu comecei a variar técnicas de intensidade, números de repetições e várias outras coisas. E aí eu comecei a deslanchar e continuei evoluindo, né? Então essa pergunta de 8 a 12 repetições, qual que é melhor, ela é um pouco complexa de responder, né? Você tem que pensar o seguinte: você tem que descobrir, escutando o seu próprio corpo, o que o seu corpo responde melhor, mas não é por isso que você vai deixar de fazer a outra. As duas são ótimas, certo? As duas têm muitos pontos bons. Isso varia porque é o seguinte: 8 repetições a gente usa um peso mais pesado, né? Ele vai mais pro lado da faixa de repetição que a gente usa para dar ênfase no ganho de força máxima. E 12 repetições a gente usa um peso menor com um volume de treino maior, e isso fica um pouco mais voltado pro lado de resistência de força. E aí, com essa variação, se você começar a treinar um pouco com 8 repetições, depois ir para 12, aí voltar para 8, ir para 12. Lógico que não tem só essas duas variações, tá? Mas assim, você ficar modulando essas intensidades, você vai chegar no princípio de choque, você vai sempre chocar o seu organismo. Você não vai deixar com que ele se acostume com o estímulo que você está dando. Porque funciona assim: o nosso corpo, ele funciona com estímulo e resposta. Você dá um estímulo para ele, que é o treino, e ele dá uma resposta para você, que é o ganho de massa muscular, ou a perda de gordura, ou qualquer que seja o seu objetivo. Era isso que eu queria falar para vocês. Aproveita o benefício das duas, tanto das 8 repetições quanto das 12. Por quê? Porque aí você nunca vai deixar o seu corpo se acostumar com o estímulo que você está dando. Tá certo? Falou!